Bom, pessoal, conforme eu falei no vídeo anterior, né, o primeiro fator importante para realizar a manutenção de um equipamento é ir pelo visual, né, verificar se você já acha algum problema. Não tendo encontrado nada, eu não sei se está bom, se está ruim, né, como é que tá, alguém me trouxe um equipamento, uma fonte aí, e falou, olha, não está funcionando direito, está intermitente, por exemplo. Qual a segunda etapa que eu faria, né? Eu vou alimentar e verificar se tem algum dispositivo em curto, né? Então, pelo visual eu não achei nada danificado, mas pode ter algum capacitor que está em curto, algum varistor, né, que também entrou em curto, tá? Então, eu já poderia ter testado já esse fusível, né? Porque é um dispositivo aí que de cara já daria para testar, né? E ele estando ok, eu iria alimentar o circuito e verificar o que está acontecendo, tá? Então, pode ser que não tenha queimado o fusível, né? Porque a corrente não foi suficiente para danificar, mas tem algum dispositivo ali com problema, ok? Ou já abriu o circuito, né? Também, né? O fusível está queimado. Então, o fusível é um dispositivo que a gente já vai de cara, mas também não adianta eu ficar colocando o fusível e a hora que eu ligo, queima o fusível, né? Então, com a lâmpada em série, tá? É o que nós estaremos fazendo nesse vídeo. O que eu faço com isso, né? Por que eu uso uma lâmpada em série? Justamente para limitar a corrente que vai passar pelo circuito. Porque se tem algum curto, pode sair arrebentando trilha, né? Tá? Então aqui eu estou limitando a minha corrente. A lâmpada pode acender 100%, que é um curto realmente aqui para frente, ou ela pode acender com uma intensidade menor, onde também tem alguma fuga de algum componente, né? Não está trabalhando, operando 100%, mas já tem algum defeito ali que a lâmpada acendeu com uma certa intensidade. Tudo bem? Então, isso que eu vou fazer agora com vocês, tá? Então eu vou estar ligando, alimentando o meu circuito e verificando se essa lâmpada vai acender. Então, só para a gente checar, olha só, tem aqui os dois terminais, está vindo da rede. Então, um dos terminais aqui, ó, passa pela lâmpada em série e vai para o circuito. E o outro terminal vem direto aqui para o... Então, por exemplo, a fase vem aqui e o neutro aqui, ok? Então, vamos lá. Energizei e aí tá a lâmpada acesa, então eu já sei, já tenho certeza que tem alguma anormalidade aí no meu circuito, ok? Bom, pessoal, retornando aqui no nosso circuito, então nós vimos que a lâmpada acendeu, indicando que tem algum curto no meu circuito. Então eu posso inicialmente, né, poderia ter feito isso antes, como eu falei no outro vídeo, mas testar esse fusível, testar o NTC. Esses capacitores dificilmente vai dar problema, né? Ou variar a capacitância, né? Porque são capacitores supressores, jamais eles podem entrar em curto. Então nem me adianta eu testar se está em curto, porque não vai entrar em curto, tá? Esses capacitores eles podem aumentar a capacitância, porque recebeu alguma cacetada aí, algum surto, mas entrar em curto jamais. Tá? Então não foram eles que danificou a nível de acender essa lâmpada. Então eu já posso descartar esses caras aqui. Tá? Pode ser sim a ponte retificadora e pode ser sim o capacitor. Eu vou direto no capacitor. Tá? Por que eu vou direto nele? Porque eu vou medir a tensão sobre ele. Se eu estou alimentando com 127, como eu falei para vocês, tem que dar uns 180 volts aqui em cima desse cara. Ou se eu estou alimentando com 220, teria que dar uns 310 volts. Tá? Agora, se a tensão está baixa aqui, pode ser que essa capacitância não esteja legal. Então, o retificador está funcionando, mas a capacitância foi para o beleléu, foi para o espaço. Então, esse cara está com defeito. Tá? Mas eu vou testar aqui com vocês o fusível, só para a gente verificar aqui que ele está ok, né? Lógico, olha lá, ó. Poderia colocar em buzzer, ele iria apitar, ou aqui vai marcar praticamente zero ali, que é um curto, né? Tudo bem, então o fusível está bom. E o NTC, como que eu testo o NTC? Né? Vocês já assistiram uma aula lá atrás, né, que como que testa o NTC. Então ele varia a resistência com o aumento da temperatura. Então, olha lá, aqui eu estou na escala de 200 ohms, ele está marcando 12 ohms, e se eu aqueço ele com a minha mão mesmo, olha lá, eu vou colocar aqui sobre ele e olha lá a resistência diminuindo, 11.4, 11.3, 11.2. Então ele está ok, ó, o NTC está tudo bem, tá? Porque ele é um coeficiente negativo de temperatura, né? Então, conforme aumenta a temperatura, a resistência diminui. Justamente para ele fazer a função dele de soft start da minha fonte, ok?
Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou colocar na escala aqui de tensão, então eu vou colocar meu multímetro na escala aqui de 600 volts e vou medir a queda de tensão sobre o capacitor, né? Eu quero verificar se ela está, como eu estou com 127, tem que dar aí praticamente uns 180 volts. Se ela não estiver fornecendo essa tensão, é porque esse capacitor foi para o beleléu ou a ponte retificadora, mais certeza do capacitor ir para o ter danificado, tá? Então, só lembrando que a polaridade negativa é desse lado, então eu vou colocar, virei a minha fonte, vou colocar o negativo da minha ponteira aqui e positivo aqui. Como o multímetro é digital, não teria problema, né, eu colocar ao contrário, só ia marcar o sinalzinho de menos ali, tá? Mas é aqui que eu vou medir, então, a queda de tensão, né, sobre o capacitor, ó, tá? Então vou colocar um pouquinho mais para cá. Então vamos lá. Energizei o circuito. Tá aí a lâmpada acesa e vou medir a queda de tensão aqui. E não está fornecendo nada, não tem tensão chegando aqui, hein, pessoal? Deve ter, ou esse capacitor aqui está em curto, não tem nada de tensão, ó. Olha aí, o capacitor pode estar em curto. Ou os diodos que foram pro beleléu, tá? Mas eu vou colocar em diodo aqui, em buzzer, né? Olha lá, tá apitando, e se apitar aqui é porque realmente está em curto. Aí, pessoal, o capacitor está em curto. Olha aqui, ó, tá? Então dá para vocês verem no multímetro que vai zerar e apitar o buzzer, olha aí, ó. Então esse capacitor realmente está em curto, e por isso que a lâmpada acendeu ali com praticamente toda a sua potência ali, né? Ok? Vou substituir esse capacitor e vamos ver se a nossa fonte volta a funcionar então, tá? Então, praticamente, o defeito é nesse capacitor. Então eu vou substituí-lo e vamos ver se é só nele, né? Se não tem outro problema aí, tá? Mas realmente de curto, aparentemente é só o capacitor. E retorno em seguida aí. Deixa eu trocar esse capacitor então. Bom, pessoal, substituí então o capacitor. Realmente ele está em curto. Está ele aqui, ó. Coloquei em buzzer ali para vocês verem que realmente vai apitar aqui o capacitor. Tá aí, ó. Tá? Então, realmente estava danificado. É um capacitor para 420 volts, olha só, 100 microfarads. E foi substituído então por esse outro aqui de 450 volts, 100 microfarads também, tá? E o que eu vou fazer agora? Vou energizar e vamos ver se vai funcionar meu circuito. Tá aí, pessoal. Vou medir então a tensão sobre esse capacitor. Então vamos medir a saída primeiro para ver se a tensão da fonte está ok. Então eu tenho aqui dois terminais negativo e dois positivo, né? Então aqui é AC, aqui terra, tá? Terra de carcaça, né? Da minha fonte. Não tô utilizando aqui na bancada, na verdade, o aterramento. Mas aqui já são os dois terminais negativos e os dois positivos. Então se eu colocar daqui para cá, tá aí, ó, 12 volts. Daqui para cá também 12 volts. Lembrando que esse trimpote, então, é para fazer um ajuste fino dessa tensão, né? Eu posso variar aqui um pouquinho para realmente deixar ele com 12 certinho, né? Principalmente quando tiver uma carga, né? Puxando realmente corrente. E aí eu venho aqui e meço para ver se ela não arriou um pouquinho e ajusto para 12 volts, tá? Muito bem. E o que eu quero fazer com vocês? Observe que minha lâmpada está apagada, mas está funcionando o meu circuito, tá? Então, para isso é que serve a lâmpada série, né, pessoal? Então, o equipamento está tudo ok, a lâmpada não vai acender, tá? Tem alguma anormalidade aqui no meu circuito, a lâmpada pode acender ou com 100% ou, né, variando a intensidade aí, porque algum circuito aí está com fuga, ok? Bom, com muito cuidado agora eu vou virar a minha fonte, tá? Então eu vou virar ela aqui para poder medir a queda de tensão aqui sobre o capacitor, né? Quanto que eu tenho sobre o capacitor. Então lembrando que vai dar praticamente uns 180 volts aí, né? Como eu estou em 127, mas
Se eu tivesse em 220, daria uns 310. Eu vou colocar na escala aqui de 200 que já vai dar para medir. Então, lembrando que esse lado é o negativo, esse lado é o positivo. E tá aí, pessoal, ó, 177 volts. Aquilo que eu falei, né? É o 127 volts vezes raiz de 2 que dá 177, ó, certinho, ó, tá? Então, esse era o problema nessa fonte chaveada, né? Então, o problema estava justamente naquele capacitor que está no lado ali onde entra o 127. Então nós temos 127 volts, nós temos toda a parte ali de proteção, que seria o fusível, nós temos o capacitor do tipo X, temos os capacitores do tipo Y, conforme eu falei, não vai entrar em curto esses capacitores, eles podem variar sim, mas variar apenas a capacitância, né? Se tivesse algum varistor, sim, o varistor poderia estar em curto, tá? Mas nessa fonte não tem essa proteção com varistor, né? Uma fonte mais barata e mais simples, né? Vamos falar assim. E então a parte de retificação tá boa e eu fui direto para o capacitor e o capacitor tá ok agora, então tá tudo bem essa parte aí da alimentação, ok? E aí nossa fonte voltou a funcionar. Então esse era o problema, esse era o defeito nessa fonte chaveada, tá? Então era o capacitor ali de 100 micro por 450 volts. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Esse, então, é uma primeira etapa aí, né, para a gente achar o defeito, tá? Poderia, sim, estar uma bobina aberta ali? Poderia, né? Mas aí a lâmpada não ia acender também, tá? Poderia algum diodo estar em curto, né? Ou na ponte retificadora estar em curto? Poderia. E aí também o capacitor também não chegaria a tensão. Mas como a tensão sobre o capacitor foi a 0 volts, a hora que eu medi sobre ele, os dois terminais dele, não tinha queda de tensão sobre ele, ou seja, era 0, então eu já desconfiei de um curto e era justamente esse o defeito, o capacitor estava em curto. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e vamos para um próximo vídeo aí, pegar um outro defeito aí na fonte. Um abraço, pessoal, até mais.